Autonomia financeira para deficientes visuais. Prof. Wagner Maia. www.deficienciavisual.com.br. Olá a todos, Wagner Maia do Portal da Deficiência Visual falando. E hoje eu estou aqui para mostrar a vocês muitas coisas interessantes sobre acessibilidade em movimentações financeiras que acabam se refletindo em autonomia para deficientes visuais. Então, eu estou aqui com uma apresentação de PowerPoint com fundo azul e letras que eu não sei se são brancas ou amarelas. Eu tenho baixa visão. Então, eu vou estar lendo com o leitor de telas para que as pessoas cegas saibam o que está na tela. E vou passando. A gente tem uma capa e 10 slides, ok? Então, vamos nós para o próximo slide. Apresentação slide 2, sumário. Ok, o que nós vamos ver? O que você pode esperar desse vídeo? Então, sumário, descendo aqui. Bolinha, por que e para quê? Por que ter autonomia financeira? Para quê? É o tema do próximo slide. Depois, bolinha, histórico. O histórico, como tudo começou, da onde que isso veio, e curiosamente nós fomos o primeiro país do mundo a ter isto. Isso tudo que eu vou mostrar aqui. Pelo menos a parte de caixas eletrônicos. Descendo. Bolinha, contas bancárias. Contas bancárias. Muita gente está pagando taxas bancárias desnecessárias. Eu vou ensinar para vocês como que a gente faz para ter mais acessibilidade, gastando menos, perdendo menos dinheiro para os bancos. Descendo. Bolinha, acessibilidade dos cartões. Acessibilidade dos cartões. Tem muita gente aí usando cartão liso dos dois lados. Então a gente também tem como solicitar um cartão em relevo e até com o número da conta em braille. Eu vou explicar para vocês. Descendo. Bolinha, caixas eletrônicos. Caixas eletrônicos. Como você vai utilizar um caixa eletrônico com recursos de acessibilidade para deficientes visuais. Bolinha, páginas web. Páginas web. Parece uma coisa complicada, mas na verdade mexer numa página de um banco é bem mais fácil do que muita gente imagina e fica aí, ó, na mão de outras pessoas, dependendo dos outros, para uma coisa que poderia estar fazendo sozinho e ter muito mais autonomia. Então a gente vai saber como funcionam essas páginas dos bancos. Descendo. Bolinha, reconhecimento do dinheiro. Reconhecimento do dinheiro. Tem muita gente que quer chamar uma pessoa que enxerga para perguntar quanto tem aqui, né? Só gente que não sabe reconhecer dinheiro que precisa fazer isso. Porque quem já aprendeu sabe muito bem que não é necessário pedir ajuda de quem enxerga. Então, próximo assunto. Bolinha, aplicativos de celular. Aplicativos de celular. Como fazer as transferências bancárias, pagamentos, pagar boleto, enfim, consultar a sua conta, saber o quanto que você gastou, quando que você gastou, em qual loja. Tudo isso daí é acessível pelo celular. E a gente pode levar para qualquer lugar, porque a gente vai ter um banco ou vários bancos no nosso bolso. Eu, por exemplo, tenho 5 bancos no meu celular e movimento os 5. Descendo. Bolinha, compras online. Compras online. Será que compra por internet é seguro? Tem muita gente aí que diz que não é. Mas na verdade eu faço compras desde 1998, há mais de 20 anos, nunca tive problema com compras pela internet. Então, na verdade, não é a internet que é insegura, é a pessoa que não sabe fazer. E eu vou ensinar para vocês as dicas do como fazer para se proteger e conseguir fazer todas as suas compras online sem depender de outras pessoas. Descendo. Bolinha, avaliação dos bancos. Avaliação dos bancos. Eu vou fazer uma análise dos 5 principais bancos e dizer para vocês o que cada um está fazendo de certo e de errado. Bolinha, problemas ainda sem solução. Problemas ainda sem solução. No começo a gente preparou muita coisa e agora já está começando a dar problema e ninguém faz nada. O que ainda precisa ser feito? Então, vamos para o nosso primeiro slide, passando. Apresentação slide 3, por que e para quê, por que e para quê. Por que e para quê? Por que, bolinha, cuidar do próprio... Então assim, ó, cuidar do próprio dinheiro é o primeiro ponto. Não tem coisa pior e mais vergonhosa do que você ter que pedir para a mãe, para o pai, para a filha, para o irmão, para o amigo e sacar dinheiro para você, porque pobre coitado, você é cego ou tem baixa visão. Na verdade, a culpa não é da deficiência, é da incompetência, é da falta de interesse de aprender. E aí, no final desse slide aqui, quem quiser ainda continuar dependendo de outras pessoas,
passando essa humilhação da dependência, é escolha própria, porque aqui eu vou ensinar tudo para vocês. Descendo. Bolinha fazer compras. Fazer compras, não importa se é online, se é presencial. Aí tem gente que é enganado, que perde dinheiro. Ou então pede, como sabe que não sabe, pede para outras pessoas fazerem e fica aquela pessoa pesada. Porque, sinceramente, o que eu tenho percebido é que não é a deficiência que exclui alguém. É o peso que ela causa na vida de outras pessoas. Então, quanto mais solução a gente pode ser na vida de alguém, mais bem aceito a gente vai ser. E quanto mais problema a gente causar, mais indesejado a gente vai ser. Então não é a deficiência, é o quanto que você traz de problema ou de solução. Descendo. Bolinha pagar contas. Pagar contas, que a gente já falou aqui, né, dos benefícios. Bolinha recarga de celular. Recarga de celular. Hoje em dia tem muito celular com débito automático, mas tem muita gente que ainda usa celular que tem que botar crédito, né? E aí tem que pedir pro fulano botar crédito. Bolinha controle financeiro. Controle financeiro, você saber o quanto que você ganhou, quanto que você gastou no final do mês e para onde que foi esse dinheiro. Tem muita gente no Brasil, pessoa que às vezes recebe benefício do governo, que deixa isso nas mãos totalmente de outra pessoa. Enquanto, dá uma dica para vocês, basta ir numa agência do INSS, mandar transferir o benefício para o seu nome, mas para isso você vai ter que ter uma conta bancária para poder levar na agência do INSS. É simples assim. No balcão você já vai lá e resolve isso com o técnico. É só levar os dados da sua conta bancária, seus documentos e falar: eu quero passar o benefício para o meu nome. E aí acabou. É você que vai tomar conta da sua vida financeira, porque o benefício é seu. Mas isso aqui não é só para quem recebe benefício do INSS. Isso foi só uma dica adicional que eu passei. Vamos embora para o próximo slide. Apresentação slide 4, histórico. Histórico, como que essa conversa toda começou? Histórico, bolinha, como tudo começou. Como tudo começou? Isso começou, muita gente pensa que foi caridade dos bancos, que foi o conselho da pessoa com deficiência, que foi uma organização X ou Y de deficientes visuais que fez isso. Mentira. Se a gente ficar esperando por uma associação, por uma organização, por uma entidade que faça isso por nós, pode esquecer. Os maiores benefícios que a gente teve no Brasil foi luta própria. E esse daqui, desculpa o narcisismo, mas fui eu que fiz. Não foi organização nenhuma. A história começou assim. Em 2002, eu tinha ido sacar o meu benefício. Minha filha tinha acabado de nascer. Não era benefício, eu nunca tive benefício do INSS. Eu trabalho desde 1996, tinha de sacar o meu salário. E quando cheguei no caixa eletrônico, eu precisei de ajuda, porque eu não sabia fazer. E pedi ajuda a uma pessoa da fila. Uma pessoa da fila se ofereceu para me ajudar. Ela mandou eu digitar a senha várias vezes e depois falou que eu teria que ir no banco porque tinha bloqueado, porque eu estava digitando a senha errada. Na verdade, a pessoa tinha inserido um outro cartão, que eu acho que era roubado, não sei. Mandou eu digitar a senha várias vezes e ficou olhando a minha senha. E depois ela me entregou esse cartão que não era meu. Quando eu cheguei em casa, o cartão era de outra pessoa. E aí eu fui ao banco para poder resolver e descobri que o meu pagamento havia sido sacado. Eu morava de aluguel, estava com uma filha pequena que tinha que fazer uma cirurgia e eu precisava daquele dinheiro. Então, enquanto eu resolvia isso daí, de ir na defensoria, de ir na polícia e tudo mais, no mesmo dia eu fui para casa, construí o programa, porque eu sou programador, já fiz muita coisa para o projeto do Osvox que os usuários nem sabem. Por exemplo, o programa Traduvox e outras coisinhas mais, que eu dei umas mexidas ali para poder melhorar. E no mesmo dia, então, eu construí esse programa, chamei um amigo meu da cidade de Campos, chamado Júlio César Flor Gomes, para fazer a locução, e eu desenvolvi um protótipo de programa que fala de uma maneira bem simplificada, parecido com aqueles atendimentos telefônicos: aperte 1 para não sei o que, aperte 2 para não sei o que lá. E adaptei tudo isso daí para ser um caixa eletrônico falado. E aí era do tipo: aperte 1 para saque, aperte 2 para transferência, aperte 3 para consultar seu saldo, ou coisa parecida com isso. Eu não lembro na época. Tinham 9 opções principais. E depois, quando a gente entrava na primeira opção, igual no atendimento telefônico, ele iria dizer quanto você quer sacar, digite sua senha. Escrevi a reclamação, fui pessoalmente ao Ministério Público Federal, e dali saiu
uma obrigatoriedade do Banco Itaú, na época, que era o meu banco, de adaptar os caixas eletrônicos, e também pediu-se que a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, criasse uma norma de acessibilidade para ser seguida por todos os bancos dali para frente, que todos os caixas eletrônicos deveriam falar, porque o promotor gostou do projeto que eu fiz, e o Brasil foi o primeiro país do mundo a ter caixa eletrônico falante. E depois, como eu não tinha dinheiro suficiente para ficar viajando para São Paulo para as reuniões, mais ou menos no meio do andamento ali, eu tive que transferir a coordenação do grupo de trabalho da ABNT para o Paulo Romeu Filho, que inclusive hoje em dia, se vocês olham na internet, até o próprio Paulo Romeu esqueceu, né, de escrever ali que foi Wagner que começou e depois transferiu a coordenação do grupo para o Paulo Romeu Filho. Faltou aí, hein, Paulo? Mas eu desculpo, não esquenta não. E então, dali para frente, o Banco Itaú, enquanto essa norma era construída, de 2002 a 2004, ele fez, o Banco Itaú, uma adaptação provisória que o caixa eletrônico fazia bips. E aí o deficiente visual tinha que decorar. 1 era saque, 2 era consulta de saldo e o 3 era sair. Era uma coisa muito simples. Aí no saque você tinha a opção 1 era, acho que R$20, o 2 era R$50 e o 3 era R$100. E depois você digitava a senha. Ele só ia fazendo bips. Aí depois que essa norma técnica da ABNT ficou pronta, ela foi até oficializada, né, com força de lei, por um decreto presidencial, e veio o decreto 5298. Peraí, 3298, 5296. No seu... Bolinha, o grupo de trabalho da ABN. Bolinha, norma técnica 15.250. Aqui, ó, vem a norma técnica 15.250 da ABNT, tá escrito aqui. Bolinha, decreto 5.296/2004, art. 16.3. Pronto, então no 5296, artigo 16, parágrafo 3. Ali está especificando a nossa conquista de que todos os caixas eletrônicos deveriam ser acessíveis. Então tá ali a nossa vitória. E depois, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo. Bolinha, decreto 5.200. Acabou aqui. E depois, inclusive, quando eu fui morar na Alemanha em 2007, cheguei lá e comentei do assunto, e o pessoal de lá achou super interessante, do tipo, nossa, isso não existe aqui ainda. E eu achei bem legal que a gente tinha sido o primeiro país do mundo a conseguir ter caixas eletrônicos acessíveis. Deixa eu passar aqui, daqui a pouquinho eu vou detalhar como funcionam os caixas eletrônicos. Próximo slide. Apresentação, slide 5, contas bancárias. Contas bancárias. Para a gente chegar no caixa eletrônico, primeiro a gente precisa abrir uma conta. E aí, vamos ver os tópicos aqui? Contas, bolinha, tipos de conta. Tipos de conta. Tem contas que te dão talão de cheque, um número X de saques no caixa presencial, aquele lá que tem um funcionário, que eles chamam de na boca do caixa, né? Por mês, um dá direito a 4, outro é ilimitado, e aí a sua taxa de conta bancária varia de taxa mínima, né? Perto de 20, 30 reais por mês, todo mês. E o banco vai te roubando praticamente esse dinheiro para você ter o direito de ter a conta naquele banco. Só que hoje em dia existe uma coisa que ninguém conta, que é uma conta bancária gratuita, que você não paga nada e você tem tudo ilimitado. DOC, TED, isso são tipos de transferência bancária. O DOC cai no dia seguinte, o TED cai no mesmo dia. Você quer transferir um dinheiro para alguém, para pagar alguma coisa que você comprou via depósito bancário. O DOC cai no dia seguinte, o TED cai no mesmo dia. E você tem saques ilimitados no caixa eletrônico, nessa conta chamada de conta eletrônica, tá, gente? Essa conta que eu tô contando para vocês, que nenhum banco te conta que ela existe. E normalmente você tem só, tipo assim, só pode sacar 4 vezes no caixa eletrônico no mês, 4 vezes no caixa lá de dentro, depois eles vão te cobrar uma taxa adicional de 5, 6 reais, enquanto na conta eletrônica, tudo que você fizer via celular, computador e caixa eletrônico não tem limite, não tem taxa, é tudo gratuito. Eu uso contas desse tipo. Você só vai pagar se você tiver que ir num caixa presencial, onde tem um funcionário trabalhando, aquele famoso na boca do caixa, e aí você vai pagar R$ 6,50 a cada vez que você fizer um saque. Depósito não tem problema não. Cada vez que você fizer um saque na boca do caixa,
você vai pagar R$ 6,50. Agora me conta aqui, qual foi a última vez que você teve que ir no banco para fazer um saque na boca do caixa? A gente quase nunca mais faz isso. Ah, Wagner, mas a conta eletrônica não tem talão de cheque. Não, a conta eletrônica não tem talão de cheque. E eu quero saber quem no dia de hoje, em sã consciência, ainda utiliza cheque para quê? Hoje em dia não se precisa mais saber preencher um cheque. Hoje em dia é tudo eletrônico, é tudo via celular, via caixa eletrônico, via internet. Não existe mais. Quer dizer, cheque até existe, mas só para os dinossauros, só para os mais arcaicos. Hoje em dia, para qualquer deficiente visual, está tudo muito mais fácil porque tudo é eletrônico. Descendo aqui um pouquinho. Bolinha, abertura de conta. Abertura de conta. Como é que faz para abrir uma conta? Para a gente abrir uma conta, você tem que ir numa agência bancária, não precisa ter dinheiro nenhum. Você pode abrir uma conta com zero, com valor zero. Aí o pessoal, tem que fazer um depósito de 200. Mentira, não precisa. Isso aí é gerente de conta que tem que bater meta. Eles são cobrados, que eles têm que fazer as pessoas depositarem e tal. Mas pela lei, isso não existe, tá? Se você chegar lá, olha, eu não tenho dinheiro e eu quero abrir a conta assim mesmo, e você vai abrir a minha conta. E ele vai ter que abrir, senão você vai fazer uma denúncia daquele funcionário. Mas aí, lógico que a gente vai denunciar na FEBRABAN, né, que é a Federação Brasileira dos Bancos. Você não vai denunciar para o próprio banco, porque é o próprio banco que mandou ele te cobrar isso, então não vai tomar providência nenhuma. Aí vai para o Ministério Público, vai para onde for, que você consegue até uma demissão daquele funcionário. Mas o pobre coitado só está seguindo ordens. Então, outra forma de abrir conta. Mas presencial tem um problema muito sério. Deixa eu ver se eu botei aqui embaixo problemas conhecidos. Bolinha, acessibilidade dos cartões. Bolinha, ativação dos recursos. Bolinha, avisos por SMS. Bolinha, problemas conhecidos, tá aqui. Existe um problema muito sério na abertura de conta presencial, que é a questão da assinatura. Você até pode abrir uma conta sem saber assinar. Porque o que vale hoje em dia é a biometria, não é a assinatura. O que é a biometria? É você colocar o dedo ali no vidrinho para poder ele ler a sua impressão digital. Isso vale mais do que a assinatura hoje em dia. Mas tem gerente que gosta de criar problema e fica te impedindo de criar conta bancária se você não souber assinar. Deixa eu te dar uma dica bem rápida. Para aprender a desenhar, a escrever as letras, pede para alguém desenhar nas suas costas. Como é que se desenha a letra? Você pega uma caneta e vai copiando isso no papel. A gente tem um curso completo de atendimento educacional especializado e tal, onde se ensina a escrita cursiva, mas isso não é o assunto desse vídeo aqui. Então, dá para se aprender a assinar bem fácil com letras de borracha, desenhando nas costas e tudo mais. Mas, enfim, não sabendo assinar, não quer ter problema? Pega um aplicativo de celular e ali tem a opção de criar conta pelo próprio aplicativo do celular. E aí você abre a conta pelo celular, depois você só manda os seus documentos fotografados pelo aplicativo mesmo. E alguns bancos não precisa nem na agência. A conta já está criada, já está funcionando. Simples assim. Hoje em dia está tudo muito mais fácil. E aí agora a gente vem na questão da acessibilidade dos cartões. Os bancos têm a obrigatoriedade, e todos eles possuem isso que eu vou te falar, que são os recursos para deficientes visuais, tanto na conta quanto nos cartões. E aí o cartão vem em relevo, se você pedir para colocar a sua conta como conta de deficiente visual. E aí, inclusive, na capinha do cartão vem até escrito ampliado, em braille, o nome do banco, o número da conta, é muito legal. E o cartão ele tem uma parte que tem as letras em relevo, que essas letras em relevo costumam ser inseridas para cima no leitor de cartões, com a parte escrita para cima e para o lado esquerdo. Agora, nos cartões que não tem isso, eles costumam ter um chip, parece até um chip de celular que está inserido no meio do cartão. Geralmente ele fica no canto esquerdo do cartão. E aí a gente tem que passar o dedo para perceber onde está esse chip e colocar ele para cima e para a parte que vai para dentro. Então, na falta de um cartão com texto em relevo, dá para se perceber o chip. Mas se puder ter o relevo, é bem melhor, bem mais fácil, tá? E outra coisa, os recursos especiais. Como ativar essas funcionalidades todas? Para que caixa eletrônico funcione com acessibilidade, página web e o cartão venha em braille e tudo mais. Ao criar a conta, aí vem a questão de que você vai ter que ir na agência para fazer essa configuração, tá? Pelo celular você só abre, mas para configurar depois você vai ter que ir na agência e pedir para o seu gerente de conta para que ele entre nas características especiais da conta, que é a parte aonde vai estar
as opções de acessibilidade. E aí ele vai ter que, por exemplo, solicitar o cartão em relevo, material em braille, ativar a acessibilidade no caixa eletrônico e também, muito importante, que ele ative a acessibilidade na página web. Por quê? Existem bancos, tipo Caixa Econômica, por exemplo, que o campo de senha é um teclado virtual na tela e você não consegue digitar pelo teclado. Aí, se você não ativar essa função de acessibilidade lá com o gerente, você não vai conseguir digitar pelo teclado. Quando ele ativa a função de que a sua conta pode usar recursos de acessibilidade para deficientes visuais, então ele permite que você digite pelo teclado. Sinceramente, eu acho que isso aí já deveria vir ativado na conta de todo mundo. Mas é o que eu estou falando das coisas que ainda estão por fazer. A gente já conseguiu um bom progresso lá atrás, quando eu fiz aquele processo contra o Banco Itaú, mas hoje em dia tem muita coisa que está dando problema e a gente não tem apoio das instituições, das organizações, das associações para poder fazer isso. Ou somos nós mesmos, ou então a gente vai ficar sem direito nenhum, porque esse pessoal só existe de enfeite. Bem, outra coisa que eu sugiro que vocês ativem são as notificações por SMS, tá? Para sempre que ocorrer qualquer coisa na sua conta, chegar um SMS no seu celular, para que você fique com um histórico permanente de tudo o que aconteceu na sua conta e você não esteja sendo, às vezes, até roubado e sem saber. Vamos lá pro próximo slide, que falta muita coisa. Apresentação, slide 6, caixas eletrônicos. Caixas eletrônicos, chegamos na parte boa. Caixas bolinha, primeiros recursos. Primeiros recursos, é o que eu já tinha contado, né? Que de 2002 até 2005, lá quando saiu o decreto 5296, o Banco Itaú, como estava obrigado pela justiça, pelo processo que eu fiz, ele criou aquele mecanismo de bips, e aí depois, de 2005 para frente, se criou o modelo baseado naquele protótipo que eu tinha feito do modelo de URA, que seria aquela modelo telefônico, né? Aperte 1 para isso, aperte 2 para aquilo, e agora, hoje em dia, todos os caixas eletrônicos falam desta forma, só que existem problemas nisso daí também que a gente já vai ver. Descendo. Bolinha, fones de ouvido. Fones de ouvido. Primeira coisa, para você usar um caixa eletrônico é responsabilidade sua levar um fone de ouvido, porque senão os recursos de acessibilidade não são ativados. Bolinha, apaga o monitor. Apaga o monitor. Quando você coloca o fone de ouvido, o monitor do caixa eletrônico vai ser apagado. Aí o pessoal pensa que está com defeito. Não, isso aí a gente colocou na norma da ABNT, porque se a pessoa cega não pode ver, quem está do lado dela não tem que ficar olhando. Então o monitor ele é apagado. Mas é muito tranquilo, porque é como se você estivesse fazendo uma ligação telefônica para um banco e ele vai mandando você teclar as opções, igual quando você liga para sua operadora aí, para o asterisco 144, essas coisas assim, para você ser atendido por um atendimento automático. Hoje em dia todo mundo já está bem familiarizado com isso e é assim que funcionam os caixas eletrônicos. Descendo. Bolinha, marcações em relevo. Marcações em relevo. O teclado do caixa eletrônico é composto de 16 teclas. Aquele tecladinho normal de telefone, que tem lá o asterisco, o jogo da velha, e na direita existem mais 4 botões. Tem um botão X, que é para cancelar, para sair de tudo. Existe um tracinho, tudo em relevo, tá? Que é o corrigir, e existe um círculo, que é o Enter. E o último botão lá embaixo na direita, ele, na maioria dos casos, ele é sem função, tanto que ele não tem relevo nenhum. Ele ficou ali guardado de reserva para o dia que precisar. E o número 5 tem aquele bendito pontinho desde a época do telefone. Então é muito acessível, muito tranquilo de você usar o teclado de um caixa eletrônico e ir respondendo às perguntas que você vai escutar pelo fone de ouvido. Descendo. Bolinha, leitores biométricos. Leitores biométricos, agora começam os problemas. A maioria dos bancos usa aquele leitor biométrico, que é um retângulozinho de vidro que fica na direita do teclado, parece um mouse de computador com um vidrinho no meio para você botar o dedo em cima dele. Agora, o Bradesco, só o Bradesco, utiliza um modelo completamente problemático de leitura da palma da mão. O Bradesco quis inventar a roda e fazer diferente, e isso dá mais problema do que tudo nesse mundo. Eu tenho conta no Bradesco, tá? Inclusive eu tenho 2 contas no Bradesco. Então, eu particularmente não gosto do Bradesco por causa da problemática que é
Não só essa questão da leitura biométrica pela palma da mão, quanto pelos problemas de acessibilidade dos aplicativos do Bradesco, que depois eu vou contar para vocês mais para frente um pouquinho. Deixa eu ver o que faltou aqui. Bolinha leitores biométricos. Tá, acabou aqui. Então, caixa eletrônico é simples assim, é chegar, colocar o fone de ouvido. Geralmente o fone de ouvido está muitas das vezes na esquerda, e aí eles te descrevem do tipo, olha, existe um teclado com marcação no 5, e o círculo confirma, o X cancela e o tracinho corrige, e o dispensador de notas é uma portinha que vai abrir logo abaixo do teclado de frente para sua barriga. Simples assim, não tem nem muito mais o que explicar. Só que, em alguns bancos, como sempre, tipo o Banco do Brasil, é uma luta para conseguir ativar esse recurso no caixa eletrônico, tá? O Bradesco e o Itaú são sempre os melhores bancos para lidar com a questão da acessibilidade. Sendo que geralmente existe um caixa do Bradesco para cada 7 caixas eletrônicos do Itaú espalhados pela cidade. O Bradesco tem muito menos, ele é um banco menor. O teclado do Bradesco, do caixa eletrônico, é um teclado legalzinho, com bordas em relevo nos botões. O caixa eletrônico do Bradesco, ele descreve melhor, só que tem esse problemão da leitura da palma da mão, que você vai passar ali meia hora para conseguir fazer uma coisa que num caixa eletrônico do Itaú você faria em 1 minuto. Então só tenha isso em mente, tá? E para você ativar essa questão da voz no caixa eletrônico, que já deveria ser ativado quando você colocou que é uma conta de deficiente visual, o pessoal do Banco do Brasil, às vezes você passa 6 meses indo lá, voltando, liga para Brasília, pergunta para não sei quem, porque os bancos em geral, eles não ensinam para os gerentes de conta como ativar essas coisas. E praticamente somos nós que vamos ter que orientar. Como eu disse, a única coisa que eu fiz foi aquele processo lá atrás, em 2002 a 2004, que gerou o grupo da BNT, e depois a coisa caiu no esquecimento. Eu tô vendo assim que se não for eu para voltar lá e fazer de novo, para corrigir, até hoje a gente não teve ninguém, nenhuma instituição que defendesse a nossa causa. Então essa história de que o CONAD, não sei o que, isso daí é mais para se reunir para viajar de avião do que para poder fazer o que tem que ser feito. Enter aqui, próximo slide. Apresentação, slide 7, páginas web. Bolinha acessibilidade das páginas. Acessibilidade. O primeiro ponto aqui que eu queria destacar, e está até invertido aqui no meu slide. Bolinha dispositivos de segurança. Bolinha páginas juntas ou separadas. Tem uma coisa que me incomoda muito nessas páginas web, que é a seguinte. Existem bancos que fazem página para deficientes visuais. Tipo, o Bradesco, que é uma página com opções reduzidas. Eu tenho conta no Bradesco, tá? E tem a página de clientes normais. Então é a página do normal e a página do deficiente. Eu, sinceramente, não consigo entender por que os programadores do Bradesco não têm competência para poder fazer uma página só que todo mundo pode usar, se nos outros bancos é assim. No Itaú, a página que a pessoa que enxerga usa é a mesma página que eu uso. E Bradesco criou um curralzinho ali de cego, que o cego tem a opção da página acessível e a página inacessível. Gente, é assim, custa sentar, estudar um pouquinho e juntar, inserir os recursos de acessibilidade na página normal? Precisa ficar fazendo esse curral para poder deixar as pessoas com deficiência separadas? E ainda com menos opções do que para uma pessoa que enxerga. Então, se alguém do Bradesco vê isso daqui, pede lá para os programadores, vai estudar um pouquinho, junta, porque não é difícil não. É só uma questão de boa vontade, de botar uma equipe para trabalhar junto. Para de botar a equipe de deficiente para trabalhar separada da outra. Todo mundo tem que fazer as coisas juntas para não terem 2 bancos, o banco do deficiente e o banco da pessoa sem deficiência. Isso daí, para mim, é discriminação em razão de deficiência. Vamos ver o que o Ministério Público acha. Bem, então, tirando essa questão de que as páginas para pessoa com deficiência tem menos opções, é tipo assim, pessoa com deficiência não compra casa, pessoa com deficiência não faz investimento, pessoa com deficiência só saca benefício para esses bancos. E a pessoa que quer comprar um imóvel, tudo mais, fica impedido porque as páginas de pessoa com deficiência têm opções reduzidas. Então, meu conselho aí para o pessoal do Banco Bradesco. Bem, então continuando aqui. Acessibilidade. Como é que se mexe numa página de banco? Da mesma forma que você mexe em qualquer página web. Hoje em dia, para quem usa o sistema DOSVox, sabe que o WebVox já acessa
metade das coisas que existem na internet para quando a gente quer acessar uma coisa mais complexa, que envolva preenchimento de dados e comunicação segura, a gente precisa usar os navegadores do Windows. Então, como que eu uso uma página no navegador do Windows? Eu vou no Executar, no P do DOSVox, em qualquer lugar e digito www.endereço.com.br, Enter. Pronto, abriu a página. E ali dentro é a coisa mais boba do mundo. Você aperta a seta para cima e seta para baixo, com leitor de telas, ele vai lendo a página como se fosse um texto. Quando for um link, um local que você pode dar Enter para poder abrir novas opções, ele vai falar link. E aí você dá Enter. É só isso, seta para cima, seta para baixo, Enter. Simplesmente isso. E se precisar voltar para a página anterior, é o backspace, que é esse botão de apagar em cima do Enter. É só isso. E aí, dentro de uma página web de banco, você vai ter assim, por exemplo, conta corrente. Aí, quando você der Enter ali, ele vai abrir uma próxima página com as suas opções de conta corrente. Do tipo, se você quer consultar o saldo é quanto de dinheiro tem agora na minha conta. Se você quer pegar o extrato é o histórico, é a linha do tempo, tudo que já aconteceu na sua conta. Você ir vendo o que você gastou em cada mês, quanto que você recebeu, para quem que você pagou e por aí vai. Aí, se você quiser entrar, por exemplo, em poupança, aí você vai ter as opções de conta poupança. Você vai ter lá para você talvez consultar o quanto que você tem hoje na sua conta, quanto de juros isso daí rendeu, para você saber o quanto que você está ganhando com a sua aplicação na conta poupança. E outros links mais, como por exemplo, transferência. Se você entrar em transferência, vai ter assim, transferência para este banco, transferência para outro banco. Aí você vai lá e coloca outro. Aí ele vai te perguntar, vai te dar alguns campos editáveis. Número do banco, aí você tem que saber. Por exemplo, o número da Caixa Econômica é 001. O número do Itaú é 237. O número do Bradesco, o Bradesco que é o 237. O Itaú é 341. E por aí vai. Então, com esses números do banco, você preenche ali, você dá um tab, número da agência, 4 dígitos. Aí você tem que ter isso anotado em algum lugar, para quem que você vai transferir, né? A pessoa te mandou lá o número da conta. Aí você dá um tab, aí vai ter lá, número da conta. Aí dá um tab, dígito da conta. Dá um tab, valor. Aí esse valor, ele sempre tem que terminar com os 2 dígitos do centavo. Por exemplo, você quer transferir R$14. Aí você tem que colocar 1400, porque os últimos 2 dígitos são os centavos, tá? E depois, dando um tab, ele vai te pedir o CPF da pessoa e dando um tab, vai ter assim, senha. Você digita a senha e dá um tab, confirmar transferência, botão. Você dá Enter ali, ele vai te mostrar uma próxima página, confirme os dados. Vai falar, o nome do destinatário é fulano e vai ser transferido tanto para ele. Aí você dá um tab, confirmar transferência, botão, dá Enter e na próxima página ele vai te falar transferência realizada e o que você quer fazer com o comprovante. Quer imprimir, quer enviar por e-mail ou você quer salvar o arquivo PDF. Aí você escolhe o que você quer e pronto, a operação está feita e já consta lá no seu histórico, tá? Para você fazer financiamento imobiliário também é pela página, que você vai ter que enviar os documentos para aprovação de crédito, depois tudo de financiamento imobiliário dos melhores bancos é tudo via página, tá? Só nos bancos mais atrasados, tipo Caixa Econômica e tal, que ainda é no papel. E um outro problema, só um probleminha que temos aqui na página web, que a gente às vezes precisa instalar um dispositivo de segurança. Então ele vai te oferecer essa instalação e você vai ter que baixar o arquivo e dar Enter no executável que foi baixado para poder instalar. Só tem que ter esse cuidadinho para poder você conseguir fazer as operações, senão você só pode fazer consultas, tá bom? Próximo slide. Apresentação, slide 8, reconhecimento do dinheiro. Reconhecimento do dinheiro. Bolinha, como tudo começou. Novamente, Wagner na Alemanha, 2007, 2008, descobriu que o euro é o dinheiro mais acessível do mundo. Aí eu trouxe para o Brasil várias moedas de euro, inclusive lá eu descobri uma coisa muito legal, como lá na Europa o dinheiro tem tamanhos diferentes, as notas, aí você vai falar assim, Wagner, o Brasil também tem. Pergunta se tinha antes de 2007, 2008. Foi só depois que eu trouxe isso para cá. Então, as notas antigas de real eram todas do mesmo tamanho. E aí eu descobri que lá na Europa, o pessoal anda sempre com uma nota de 10 euros no bolso.
ou então uma fitinha métrica que tem algumas marcações. Aí você bota a fitinha por cima da nota e descobre se ela é de 2, de 5, de 10, de 20, de 50 ou de 100. A fitinha completa é a nota de 100 e as outras marcações são as notas menores. E a história da nota no bolso, que eu ia falar, ou então a história da nota do bolso, é que a pessoa anda preferencialmente com uma nota de 10 e quando ela recebe um outro dinheiro, ela compara se a nota recebida é maior ou menor para poder saber a história do valor da nota. Mas quando eu descobri que o euro era todo acessível, eu trouxe várias notas, moedas para cá, e na época eu conversei até com Carlos Ferrari. Carlos Ferrari hoje em dia, se eu não me engano, está dirigindo a AVAP, e antes ele era do Conad, não sei se é ainda. Eu cheguei e falei, Ferrari, dá uma olhada nisso daqui, isso aqui eu trouxe lá da Alemanha quando eu estava lá. Eu vinha muito no Brasil na época. E olha como é que a coisa é acessível. Na época as moedas de real, elas eram todas prateadinhas, lisas, e a nota todas do mesmo tamanho. Então você não tinha condição de conhecer uma nota nem uma moeda. E aí ele apresentou isso no Conad, foi votado lá, o pessoal gostou da ideia e propuseram para o governo. E aí o governo brasileiro fez essa pouca vergonha que é as moedas, que são as moedas brasileiras. Por que eu falo isso? Se vocês pegarem uma moeda de euro, vocês vão ver que a moeda de R$1 ela é a cópia da moeda de euro. Só que a borda da moeda de R$1 é tão, digamos assim, tão imperceptível, tão mal feita, que você quase não percebe que a moeda de R$1 ela tem um pedaço liso e áspero, liso e áspero, liso, áspero, liso, áspero. Isso aí foi retirado da moeda de €1. Só que a hora que vocês pegarem uma moeda de €1, procurem para saber como é. Ela é exatamente o mesmo modelo da moeda de R$1, só que muito mais acessível. A parte áspera você chega a poder lixar uma unha ali, de tão áspera que é. E a gente vai ter no Brasil também a moeda de 50 centavos. Eu estou te ensinando como que a gente vai reconhecer. A moeda de 50 centavos ela é a mais gordinha de todas. Ela é menor um pouco e ela é gorda. E ela tem um escrito em volta da borda que você passando, você percebe que tem um escritinho em baixo relevo em volta da moeda todinha. E aí a gente tem a moeda também de 25 centavos. A de 25 centavos ela é totalmente áspera em volta da moeda. Se você pegar a de 25 centavos e a de R$1, elas são parecidas. Só que a de 25 centavos ela é totalmente áspera na borda e a de R$1 ela é áspera e lisa. Depois nos vão sobrar as moedas de 10 e 5 centavos. São as únicas moedas lisas que a gente tem. Uma grande e uma pequena. Pronto, a gente agora já conhece todas as moedas de real e já sabe que as notas têm tamanho diferente. Ah, Wagner, mas como é que eu vou calcular o tamanho da nota? Não, realmente isso daí é uma coisa muito chata de se calcular. Eu não perco esse tempo. Quando eu tenho que organizar meu dinheiro, eu pego o meu leitor de dinheiros do celular. Eu antes tinha iPhone e eu usava um aplicativo chamado Money Reader, que é leitor de dinheiro. Tem outro aplicativo também chamado Dinheiro Brasileiro, que esse Dinheiro Brasileiro também pega no Android. Hoje em dia, como eu estou com o celular Android, eu estou usando um programa chamado Blind Droid e também Dinheiro Brasileiro. Basta eu ligar o programa e ir mostrando as notas abertas para a câmera, que ele vai falando. Mas o mostrar pode ser na palma da mão, pode ser na mesa, mas a nota tem que estar bem aberta e a uns 10, 20 centímetros na frente da câmera. A hora que a câmera enxergar a nota, ele vai falar o valor para você. Então não tem mais desculpa de ter que pedir a outra pessoa para olhar a nota, né? É só pegar o aplicativo do celular e ir mostrando as notas e ele vai falando para a gente. Passando o próximo slide. Apresentação slide 9, aplicativos de celular. Aplicativos de celular. Hoje em dia, os bancos estão transferindo o máximo de coisas possível para se fazer pelo celular. Inclusive, muitos deles, quando a gente vai fazer uma aplicação, uma movimentação pela página, ele envia um código para o seu celular e pede para que você digite o código que foi enviado para o seu celular para ter certeza de que quem está fazendo aquela operação é você mesmo. Então, é importante que nós também instalemos o aplicativo do nosso banco no nosso celular. Desses aplicativos, o aplicativo do Itaú, ele é ok. O da Caixa Econômica, quando a gente está com recursos de acessibilidade tudo configurado, ele é um aplicativo bom também. Banco do Brasil também. Como é que funciona essa questão do aplicativo? A gente vai entrar no aplicativo e ele vai pedir agência, conta, senha e ok, entrar. E ele vai te perguntar se você deseja utilizar a sua biometria,
porque se você usa a sua biometria, ou seja, a sua impressão digital, que os celulares mais modernos, hoje em dia até os baratos têm, mas desde que seja mais novo, ele tem um vidrinho na parte traseira, sem ser o da câmera, que você encosta o dedo ali, ele lê a sua impressão digital e isso substitui a sua senha. E aí ele vai comparar a sua digital com a que está cadastrada no banco e tal. E pronto, você já está autorizado a fazer suas movimentações financeiras. E pelo celular, quando a gente é cego total ou baixa visão muito baixa, como é meu caso, eu sou um baixa visão bem baixa, a gente usa um programa chamado leitor de telas. Na verdade, isso é uma categoria. No Android, o leitor de telas se chama Talkback em todos os celulares, ou assistente de voz nos celulares da Samsung. E no iPhone se chama VoiceOver. Tudo isso fica dentro de configurações acessibilidade, tá? E aí, configurações de acessibilidade para visão. Agora no Android 9 já tem as configurações de leitor de telas, mudou um pouquinho. Então, com esse aplicativo ligado, a gente vai colocando o dedo na tela do celular e ele vai falando todas aquelas opções, né? No caso, ele vai estar com umas categorias principais, tipo página principal, comprovantes, serviços, transferências. E a gente vai passando o dedo pela tela, chegando na opção que a gente quer, clica 2 vezes para confirmar e a gente vai poder fazer tudo aquilo que a gente fazia pelo computador, de fazer transferência e tudo mais, sendo que o aplicativo do celular tem uma coisa muito legal, que é o recurso de pagamento de boletos. Como que funciona isso? Você recebeu um boleto em PDF, você manda esse boleto para você mesmo por e-mail, pega no seu e-mail pelo celular, abre o anexo. Aí você vai no anexo do e-mail, que é aquele boleto que você tem que pagar, e manda compartilhar o anexo. E aí nas opções de compartilhamento ele vai aparecer do tipo Facebook, Instagram, WhatsApp e o nome do seu banco. Vai lá que fosse Banco do Brasil. Aí quando você clica no nome do banco, o que ele faz? Ele abre o aplicativo do banco com todos os dados do boleto já preenchidos para você. E aí você vai ver ali que o valor do boleto é tanto, o vencimento é tal dia. E para confirmar o pagamento, clique em confirmar. Aí você vai ali no confirmar na parte inferior da tela, clica e o que ele vai te pedir? Coloque o seu dedo no leitor biométrico para autorizar esse pagamento. Você colocou o dedo ali, pronto. O boleto já está pago. E vai entrar lá no seu histórico, que no banco é chamado de extrato. Ok? Então fica a dica aí. Só tem um problema de aplicativos. Bradesco, como sempre. O aplicativo do Bradesco, para iPhone, ele faz o leitor de telas ficar em inglês. É horrível de se utilizar e no Android também faz isso. Aí eu já fui lá no Twitter, reclamei com o pessoal do Bradesco. Mas é só você entrar não sei aonde no seu telefone para poder você trocar o idioma e blá blá blá. Do tipo, gente, pelo amor de Deus, vamos aprender a fazer aplicativo direito, né? Todos os bancos, o leitor de telas fica em português, menos no Bradesco, porque de novo os programadores não sabem, não têm competência para poder fazer um aplicativo que chame o leitor de telas em português. Eles ficam te ensinando a fazer gambiarra no telefone para conseguir usar o aplicativo do Bradesco. Desse jeito, não há cliente que queira ficar no banco. Continuando. E só uma coisa, eu já sei que vocês vão vir pedir depois direito de resposta, mas não me aparece com direito de resposta genérico, não. Porque direito de resposta só vai ser aceito o dia que vocês tiverem consertado a página da internet, o leitor biométrico do caixa eletrônico e o aplicativo do banco. O dia que vocês consertarem isso, eu dou direito de resposta para vocês. Enter. Apresentação slide 10, compras online. Compras online, um problema muito sério que muita gente tem dúvida, né? Vamos lá. Compras online, intermediadores de pagamento. Intermediadores de pagamento. Logo de cara eu já vou dar essa dica para vocês. Existe na internet uma coisinha chamada PayPal, muito conhecida na União Europeia desde os anos 2000, mas isso só chegou para o Brasil a ponto de ficar popular mesmo de 2015 para cá. O que é o PayPal? PayPal é uma página que se responsabiliza por deixar gravado e escondido, bem guardado, o número do seu cartão de crédito e os seus dados bancários também. Quando você for fazer uma conta, você escolhe pagar via PayPal. Escreve PAYPAL, tá? Aí depois inventaram Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, que ele fala Pay, o leitor de telas. É tudo imitação do PayPal. Mas todo mundo funciona igual. E aí o que acontece? Eles ficam com o nosso número de cartão cadastrado, vamos supor a Google, tem o Google Pay também hoje em dia.
E quando você vai fazer uma conta, você escolhe lá pagar com PayPal, pagar com Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay. Hoje em dia inventaram um monte de Pay da vida. E aí ele vai jogar você no aplicativo, no caso da Google, e a Google vai te perguntar, você realmente está tentando fazer uma compra em tal lugar? E aí o que acontece? A Google vai receber o dinheiro do seu cartão de crédito para a Google ou para o PayPal, e eles é que vão pagar para a loja. Para que isso? Para que você não tenha que ficar colocando o seu número de cartão de crédito em tudo que é página, que você não sabe nem que página que é aquela, você nunca viu aquela página na vida, mas viu uma coisa numa promoção, você, opa, eu vou lá comprar. Bota o número do seu cartão de crédito e depois você vai tomar um prejuízo que vão fazer 1 milhão de compras no seu cartão e depois vai ficar chorando dizendo que o cartão foi clonado. Então vamos aprender a usar PayPal, Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, qualquer Pay da vida. Mas para de ficar botando o número de cartão de crédito onde não deve. Outra coisa que eu tenho que falar com vocês. Deixa eu ver aqui. Bolinha cartões virtuais. Cartões virtuais. Isso é muito importante. Os cartões de crédito, hoje em dia, no aplicativo do celular, ele possui um aplicativo só para o cartão de crédito. Tipo, eu tenho o cartão do Itaú e aí tem o aplicativo Itaú Card. Aí entrando ali, tem uma opção gerar cartão virtual. O que é este cartão virtual? É um número que só vai poder ser usado por uma única vez. E ele é válido por 24 horas. Depois, se completar 24 horas, aquele número não foi usado, ele é cancelado. Ou, se você usou aquele número uma vez, ele vai aceitar a compra, sabendo que aquele número é um número virtual para o seu cartão de crédito. E depois aquele número virtual ele é cancelado, ele não serve mais. Então, se você não tiver um Apple Pay, não tiver um PayPal, um PagSeguro, qualquer coisa, então use no mínimo um cartão virtual, que aí você vai gerar um cartão só para aquela compra e foi usado uma vez, a pessoa pode pegar aquele número ali e ficar tentando fazer compra onde for, vai falar que aquele cartão de crédito não existe, porque ele só existiu durante a primeira compra e depois ele foi cancelado, tá? Então essa é uma alternativa caso você tenha esse recurso no seu cartão de crédito para não ter que ficar usando PayPal. Agora, eu acho o PayPal mais vantajoso porque o cartão virtual você tem que ficar copiando lá o número do cartão, data de validade, código de segurança, você tem que digitar tudo na mão. Enquanto se você tem um PayPal, um Google Pay, qualquer Pay da vida, você vai simplesmente confirmar ali no aplicativo de que você quer mesmo fazer aquela compra e pronto. Eles recebem do seu cartão de crédito, eles pagam para a loja e a loja não fica sabendo o seu número de cartão de crédito. Bolinha, formulários de pagamento. Formulários de pagamento, para fechar a conversa. Como que eu faço uma compra numa página da internet? Se eu estou pelo computador e não tenho PayPal, como é que eu vou preencher esse número? Normalmente a gente entra lá na Americanas, Magazine Luiza, qualquer loja dessas. Escolho o produto, depois eu boto o meu endereço para entrega e no final ele vai me dar um botão de rádio, que são aquelas bolinhas, né? Para você escolher pagamento, boleto ou cartão de crédito. Você escolhe cartão de crédito. Quando você der tab, ele vai te perguntar, vai ter um campo editável para você escrever. Aí, nome do proprietário igual está escrito no cartão. Perceba isso daqui, não é o nome original. É do jeito que está no cartão. Por exemplo, com quais abreviaturas? O meu nome completo é Wagner Alves Ribeiro Maia, mas no meu cartão, em um cartão meu está escrito Wagner Alves R. Maia. Aí no caso, não tem o ponto, é só a letra, tá? E no outro cartão que eu tenho, tem escrito Wagner A.R. Maia. Então, eu tenho que colocar igualzinho está impresso no cartão. E para isso eu tenho um arquivo que fica anotado no meu computador. Só que para poder eu ter certeza que ninguém vai acessar meu computador, eu uso uma coisinha chamada BitLocker, que não é o assunto desse vídeo aqui. É uma criptografia de disco. Isso aí depois eu explico melhor para quem estiver fazendo curso de informática com a gente. Então, o que acontece? Eu tenho um TXT com todos os meus números de cartão de crédito. E olha que eu nunca fui roubado via internet, tá? E uso isso há mais de 20 anos. Então, se deixar no computador, alguém vai roubar. Deixa de ser paranoico. Instala uma criptografia de disco no seu computador, ou pede para qualquer pessoa fazer, que saiba, ou tipo os nossos técnicos do portal que fazem acesso remoto no computador do usuário para configurar tudo que ele quiser, instalar tudo que ele quiser. Não tem quem faça, nós fazemos. E deixa ali seus dados todos anotados, depois você abre ali e consulta, tá? E aí depois que você preencheu ali
nome, do jeito que está no cartão, dá um tab, número do cartão, tem 16 dígitos. Você já vai deixar isso salvo no seu arquivo TXT, copia, cola naquele campo. Você não tem que decorar seu número de cartão de crédito, você tem que saber copiar e colar. Dá um tab, aí tem lá, data de validade. Aí você vai lá e coloca lá, por exemplo, 10/23. Se a validade é no mês 10 de 2023, você só digita 10/23. Aí dando um tab, código de segurança, são os 3 últimos dígitos que tem atrás do seu cartão de crédito, só de 3 dígitos. Aí você vai lá e digita e dá um tab, aí tem uma caixa combinada, número de parcelas, aí tem à vista, em 2 vezes, em 3, 4, até 12 vezes. Tem lugar que aceita até 18. E dando um tab, confirmar pagamento, botão. Pronto. Você comprou o seu celular, sua televisão, sua passagem aérea, qualquer coisa. A coisa não é difícil, é só uma questão da pessoa querer aprender e tirar dúvida com quem sabe. Agora, a gente falando ali de cartão de crédito, de código de segurança, eu lembrei de uma coisa. Esse maldito código de segurança, ele é o problema quando você entrega o seu cartão de crédito na mão dos vendedores, que às vezes você está numa lanchonete, vai pagar, a pessoa fala assim, me dá aqui seu cartão, ou puxa o cartão da sua mão para poder colocar na máquina. Não tem motivo para fazer isso. E muitas dessas vezes, essas pessoas fotografam o seu cartão rapidinho, frente e verso, e depois usa esse número do seu cartão para fazer compras na internet, tá? Então é muito mais perigoso você usar um cartão presencialmente do que você fazer uma compra virtual. Você sabendo fazer uma compra virtual, você não tem perigo nenhum de ser roubado se você está usando cartão virtual e intermediador de pagamento, igual eu já ensinei. Agora, nas lojas presenciais, a pessoa pode pegar o cartão da sua mão, fotografa frente e verso e pronto, o seu cartão está clonado. Solução disso, Wagner, para a pessoa não achar que tudo é uma desgraça. Copia aquele código de segurança que está atrás do cartão para dentro de um arquivo TXT no seu computador. Depois você passa acetona nesse código que está pintado ali atrás do seu cartão. Depois que você passou acetona para tirar como se fosse um esmalte, raspa aquela região do cartão para não ficar nem a marquinha. Depois você passa esmalte em cima daquilo dali. Aí você pode andar tranquilamente, entregar seu cartão, a pessoa pode fotografar à vontade, só que na hora que ela vê que está com esmalte, ela já sabe que não vai servir de nada e você não vai mais ter o perigo de ter o seu cartão clonado, ok? Último slide. Apresentação, slide 11. Problemas ainda sem solução. Problemas ainda... E não é o último não, ainda falta avaliação dos bancos. Problemas ainda sem solução. Problemas ainda em abertura de conta. Abertura de conta, aquele velho problema das assinaturas, tá? A gente precisa ainda ver uma forma de derrubar esse tipo de conduta do pessoal ficar exigindo assinatura de deficiente visual que não sabe assinar. Agora, de verdade, eu acho muito mais barato o deficiente visual aprender a assinar do que resolver isso. Mas é uma briga que ainda precisa ser comprada. Bolinha, páginas web. Páginas web. Aquela questão das páginas para deficientes visuais. E tem páginas web, como por exemplo, do Santander, que não vai para deficiente visual nem a decreto. Então, para o Santander é muito fácil falar, eu não quero deficiente visual aqui, para não ter trabalho. Hoje em dia isso não é mais permitido por lei. Então a gente precisa resolver essas questões, esses problemas de acessibilidade das páginas web, que algumas páginas fica travando. Então existem ainda problemas sim, mas a gente já avançou muito. Descendo. Bolinha, caixas eletrônicos. Caixas eletrônicos. Aquele problema que eu falei lá atrás do leitor biométrico do Bradesco que não funciona direito. E outros problemas dos caixas eletrônicos que às vezes você chega, o caixa simplesmente não está falando. Que é um exemplo, banco 24 horas, aqueles caixas eletrônicos que servem para qualquer banco. Aquele povo do banco 24 horas até hoje não implementou o recurso de acessibilidade, não funciona e não tivemos até hoje uma instituição ligada à pessoa com deficiência visual sequer para poder se preocupar em ir lá e botar uma ação contra isso. A gente... Se depender dessas instituições, a gente está ferrado. Ou é a gente mesmo que vai fazer, ou a coisa não vai acontecer, porque a gente não tem representatividade no meio dos deficientes visuais no Brasil. O que tem é uma federação para defender instituições que finge defender os usuários, mas na prática está todo mundo com problema no passe livre, problemas nessa questão de caixa eletrônico, está tudo dando problema, benefício, e ninguém tem feito nada. Ah, a gente está fazendo nota, a gente está se reunindo. Na prática, o problema continua. Então, o dia que o problema for resolvido, eu vou ser o primeiro a vir aqui bater palma. Descendo aqui. Bolinha, aplicativos de celular. Aplicativos de celular. A gente também, às vezes, ainda tem problemas de aplicativo de celular. Que, por exemplo,
tá com um problema que você não consegue às vezes digitar uma coisa, que eles fazem uma atualização, a coisa para de funcionar. Então tem muito problema acontecendo nos aplicativos de celular, principalmente com esses bancos tipo Santander, que não consegue gerar uma maneira acessível para o deficiente visual usar. Então eu acho que a gente ainda precisa voltar a discutir esse tipo de coisa via Ministério Público. Por que Ministério Público? Porque é uma questão que afeta todos os deficientes visuais do Brasil. Bolinha aplicativos de celular. Tá, último slide. Apresentação, slide, dose, Avaliação dos bancos, os melhores e os piores. O que muita gente estava querendo saber. Wagner, qual banco você indica? Vamos lá. Avaliação dos bancos. Primeiro ponto é que nenhum banco é perfeito, tá? Todos vão ter problemas, mas alguns já estão mais evoluídos. Então, Bolinha Itaú. sem sombra de dúvida, o primeiro banco que eu mais indico é o Itaú. Ainda tem muito problema no pessoal do Itaú. O aplicativo de celular, eu consigo fazer as transferências e tudo mais, os pagamentos, mas ainda tá com uma acessibilidade muito fraquinha, tá precisando melhorar muito. A página do Itaú já foi boa, tá piorando. O pessoal do Itaú tem que prestar atenção no serviço, porque vocês estão piorando a página para deficientes visuais. Mas mesmo assim, eu ainda deixaria o Itaú na primeira posição do banco mais indicado por mim, tá? Segunda posição. Bolinha Banco do Brasil. Banco do Brasil. Wagner, por que o Bradesco não está na segunda? Não tá por causa dos aplicativos de iPhone e Android que não presta, que está virando leitor de telas para inglês, e por causa da página do Bradesco, que eles têm a página para deficiente visual e a página para pessoa normal. Então é como se deficiente fosse uma categoria à parte de cliente que não faz parte do todo. Então por isso eu joguei o Bradesco na terceira posição. Agora, Banco do Brasil tem os problemas dos funcionários que nunca sabem ativar os recursos de acessibilidade. Te dá muito aborrecimento no começo, você vai brigar muito com o Banco do Brasil. Só que depois que está configurado e funcionando, ele é sim mais acessível do que o Bradesco. O caixa eletrônico funciona bem, você coloca o dedo ali, lê na hora. Então, o problema do Banco do Brasil é o despreparo dos funcionários, que na verdade a culpa nem é do funcionário, é do banco que não orienta os seus funcionários sobre como ativar os recursos de acessibilidade. Bastaria uma circular interna a nível nacional para que tudo estivesse resolvido, e a falta de gerência no Banco do Brasil, como a gente sabe que tem muita, né? O Banco do Brasil está envolvido em muito escândalo hoje em dia. Então a gente espera que algum dia algum gerente, alguém grande de Brasília, dê a ordem de cima para baixo, que aprenda a fazer e depois passe a circular para orientar os funcionários. Porque depois de tudo funcionando, o Banco do Brasil está melhor do que o Bradesco. E aí, terceira posição, o Bradesco, com todas as críticas que eu já fiz, ele tem coisas boas, o caixa eletrônico dele funciona bem, eles têm um monte de coisas para pessoa com deficiência. Agora, o mal do Bradesco é querer ficar te empurrando um monte de coisa goela abaixo, e eu não acho isso legal. Só porque você é deficiente visual, eles ficam botando lá os deficientes visuais que trabalham para ficar te forçando a adquirir produto deles. Eu acho isso ridículo da parte do pessoal do Bradesco, e por isso eu joguei o Bradesco para terceira posição. Bolinha Bradesco. Quarta posição. Bolinha Santander. Bolinha Bradesco. Bolinha Caixa Econômica Federal. Bolinha Bradesco. Não, eu coloquei invertido, gente. Bradesco na terceira posição. A Caixa Econômica eu jogaria para quarta. Desculpa, tá errado aqui no slide. Por que Caixa Econômica na quarta? Porque eles têm uma maldita de uma senha de letras que faz com que você não consiga usar os caixas eletrônicos. Aquela senha de letras, mas é só a pessoa teclar, vai estar nos botões do lado da tela. Gente, aquela senha de letra, ninguém decora aquilo dali. E é um mecanismo super confuso que fizeram nos caixas eletrônicos. Tinha que ser a Caixa Econômica Federal, né, para fazer uma coisa dessas. Tipo assim, competência no último. E gente, eu tô falando isso, mas o meu pai se aposentou como tesoureiro da Caixa Econômica, tá? Então, não é porque eu não gosto de alguém lá, não. Meu pai, eu cresci dentro da Caixa Econômica, desde a época que computador usava o terminal Cobra, que eram os computadores, terminais burros com tela verde. E a gente usava um rolo de fita para dar partida no sistema operacional. Parecia uma geladeira, a CPU antigamente. Então, eu cresci dentro da Caixa Econômica e sei muito bem a falta de investimento que a Caixa Econômica e faz. Do tipo, fica trabalhando com tecnologias completamente arcaicas, mas a página da Caixa Econômica
o aplicativo do celular funcionam bem, sim, depois que finalmente você conseguiu fazer a ativação de todos os recursos, igual o Banco do Brasil. E a Caixa Econômica tem uma vantagem muito legal, que é o fato de você poder sacar em qualquer lotérica. Na lotérica não precisa da maldita senha de letras, mas o caixa eletrônico deixa muito a desejar, tá? Então, é assim, Bradesco, em primeiro lugar, Itaú, em segundo lugar, Banco do Brasil, terceiro, Bradesco, porque realmente faz um esforço na tentativa de ser acessível. No quarto, Caixa Econômica. E no último, em hipótese alguma, Santander. Quem é cliente do Santander sabe da problemática que é você ter uma conta no Santander sendo deficiente visual, que você não consegue fazer nada via página, você não consegue fazer nada via aplicativo. E não sei nem se o caixa eletrônico fala, porque até hoje eu só ouvi gente dizendo que o caixa eletrônico do Santander não fala. Então tá aí mais um banco que está precisando de um processo judicial. Mas vamos ter que ser nós mesmos a fazer até que a gente tenha alguma representatividade de usuários com deficiência visual no Brasil. Pois bem, então... Apresentação completa. Apresentação completa, acabamos por aqui. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que a gente vai conversando por ali. E em breve a gente volta com o próximo vídeo. Tchau, tchau.